Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2. Espíritos Felizes. Dr. de Meur. Falecido em Albi, pequena cidade do sul da França, cortada pelo rio Tarn, em 25 de janeiro de 1865. O Dr. de Meur era um médico homeopata muito considerado em Albi. Tanto seu caráter como a sua cultura fizeram com que ele conquistasse a estima e a veneração dos seus conterrâneos. A sua bondade e a sua caridade eram inesgotáveis, e apesar da idade avançada, nenhuma fadiga o impedia de ir socorrer os doentes pobres. O preço das visitas era a menor das suas preocupações. Ocupava-se muito mais com os infelizes do que com aqueles que ele sabia ter em condições de pagá-lo. Dizia que os ricos, na sua falta, podiam recorrer a outro médico. Aos pobres, ele não somente dava receitas e remédios sem cobrar, como também supria suas necessidades materiais, no caso de serem mais úteis que o próprio medicamento. Podemos dizer que ele era a cura d'Arms da medicina. O Dr. de Meur abraçou com ardor a doutrina espírita, na qual encontrou, para os mais graves problemas, a solução que ele inutilmente tinha procurado na ciência e em todas as filosofias. Seu espírito profundo e investigador fez com que ele compreendesse imediatamente todo o alcance da nova doutrina, da qual foi um dos mais dedicados propagadores. Observação. Cura d'Ars. Jean-Baptiste Marie Vianney foi o pároco da cidade de Ars durante 41 anos. Tornou-se famoso pelo cuidado que dedicava aos pobres e também pelas curas mediúnicas que realizava. Doava grandes somas em dinheiro aos paroquianos necessitados. Contribuiu com o Evangelho segundo o Espiritismo com a mensagem do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Por meio da correspondência, estabeleceram-se entre ele e nós relações de muita simpatia. Soubemos da sua morte no dia 30 de janeiro e o nosso primeiro pensamento foi de evocá-lo. Eis a comunicação que ele nos deu naquele mesmo dia. Aqui estou. Prometi a mim mesmo, quando ainda estava vivo, que ao desencarnar eu iria, desde que me fosse possível, apertar a mão do meu querido e mestre amigo, Sr. Allan Kardec. A morte deixou a minha alma nesse pesado sono que chamamos de letargia, mas o meu pensamento estava vigilante. Sacudi esse torpor funesto, que prolonga a perturbação que se segue à morte, e despertei, fazendo a transição de uma forma bem rápida. Como estou feliz! Não sou mais enfermo nem velho. Meu corpo era apenas uma vestimenta necessária. Sou jovem e belo. Belo dessa eterna beleza juvenil dos espíritos, em que as rugas jamais marcam o rosto, e os cabelos não ficam brancos com o passar do tempo. Estou leve como o pássaro que em voo rápido atravessa o horizonte de um céu nebuloso. Eu admiro, contemplo, bendigo, amo e me inclino, sentindo-me um átomo, diante da grandeza, da sabedoria e da ciência do nosso Criador. Inclino-me também diante das maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Ó, quem poderá descrever as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Quem poderá descrever os céus, os mundos, os sóis e o papel desses astros na grande assembleia da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, meu mestre. Vou estudar e virei trazer em sua homenagem o resultado dos meus trabalhos de espírito, que desde já dedico ao Senhor. Até logo, de Meur. As duas comunicações seguintes, dadas em 1º e 2 de fevereiro, referem-se à doença que nos acometeu na ocasião. Embora essas duas comunicações sejam pessoais, nós a publicamos porque provam que o Dr. de Meur continua sendo tão bom como espírito, quanto era como homem. Primeira comunicação. Meu bom amigo, tenha confiança em nós e muita coragem. Esta crise, embora cansativa e dolorosa, não será longa. Com os tratamentos prescritos, o Senhor poderá, de acordo com seu desejo, contemplar a obra que é o objetivo principal da sua existência. Estou sempre ao seu lado, juntamente com o Espírito da Verdade, que me permite falar em seu nome,
como o último dos seus amigos que chegou ao mundo dos espíritos. Eles me honram desejando-me boas-vindas. Caro mestre, como estou feliz por ter morrido a tempo de estar com eles neste momento. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez pudesse ter evitado essa sua crise, que eu não previa. A minha desencarnação era muito recente, e eu não podia me ocupar com outra coisa que não fosse o meu lado espiritual. Mas agora cuidarei do Senhor, meu caro mestre. É o seu irmão e amigo que, na condição de espírito, sente-se feliz por estar ao seu lado e poder cuidar da sua doença. O Senhor conhece muito bem o provérbio: ajudem-se que o céu os ajudará. Então, ajuda os bons espíritos a cuidarem do Senhor, submetendo-se estritamente às suas prescrições. Está muito quente aqui. Esse aquecedor a carvão lhe causa cansaço. Quando estiver doente, procura não acendê-lo, porque ele aumentará o seu desânimo ao emitir esses gases tóxicos. Seu amigo, Demar. Segunda comunicação. Sou eu, Demar, o amigo do Sr. Kardec. Venho lhe dizer que estava ao seu lado quando lhe aconteceu o acidente que poderia ter sido fatal sem uma intervenção eficaz, para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo minhas próprias observações e informações que colhi em boa fonte, para mim ficou claro que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, tanto mais cedo ele poderá reencarnar para concluir a sua obra. Entretanto, é necessário que ele dê, antes de partir, a última demão nas obras que devem completar a teoria doutrinária da qual é o iniciador. Ele cometerá um suicídio voluntário se contribuir, por excesso de trabalho, para a falência do seu organismo. Essa falência ameaça o mestre de uma partida súbita para o nosso mundo. É preciso não ter medo de lhe dizer toda a verdade, para que ele se preserve e siga rigorosamente as nossas prescrições. Demar. Nota de Allan Kardec. A comunicação a seguir foi obtida na cidade de Montauban, no sul da França, em 26 de janeiro, um dia após a sua morte, no círculo dos amigos espíritas que ele tinha nessa cidade. Antoine de Bouet. Eu não estou morto para vocês, meus bons amigos, mas somente para aqueles que não conhecem a santa doutrina que reúne os que amaram e tiveram na terra os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e de caridade. Estou feliz, mais feliz do que poderia esperar, porque desfruto de uma lucidez rara entre os espíritos tão recentemente libertos da matéria. Tenham coragem, meus bons amigos. Estarei sempre junto a vocês e não deixarei de instruí-los sobre muitas coisas que ignoramos quando estamos presos à nossa pobre matéria, que nos oculta tantos esplendores e alegrias. Rezem pelos que estão privados desta felicidade, pois eles não sabem o mal que fazem a si mesmos. Hoje não me prolongarei por muito tempo, mas quero dizer a vocês que não me sinto totalmente estranho no mundo dos invisíveis. Tenho a impressão de que sempre o habitei. Aqui estou feliz porque vejo os meus amigos e posso me comunicar com eles sempre que eu desejar. Não chorem, meus amigos. Isso me faria lamentar tê-los conhecido. Deixem correr o tempo e Deus os conduzirá a esta morada, onde todos devemos nos reunir. Boa noite, meus amigos. Que Deus os console, estou ao lado de vocês. Demar. Outra carta de Montauban contém o seguinte relato. Tínhamos ocultado da senhora G, médio-vidente e sonâmbula muito lúcida, a morte do Sr. Demar, a fim de poupar a sua extrema sensibilidade. O bom doutor, por certo, compreendendo as nossas intenções, evitou de se manifestar a ela. No dia 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos guias que diziam querer aliviar a senhora G, de uma entorse que a fazia sofrer muito desde o dia anterior. Não sabíamos mais do que isso, e nem de longe esperávamos a surpresa que eles nos reservavam. Logo que essa senhora entrou em sonambulismo, mediunizou-se, começou a gritar, mostrando o pé. Eis o que se passava. A senhora G via um espírito curvado sobre a sua perna, com o rosto escondido, que fazia fricções e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, exatamente como faria qualquer médico.
A operação era tão dolorosa que a paciente gritava de dor, fazendo movimentos desordenados. A crise não durou muito. Depois de 10 minutos, toda a marca da entorse havia desaparecido, assim como o edema, e o pé readquiria a sua aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito continuava desconhecido para a médium e insistia em não lhe mostrar o rosto. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando a nossa doente, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se jogou no meio do quarto para apertar a mão do seu doutor espiritual. Mais uma vez, o espírito desviou o rosto, deixando apenas a sua mão nas mãos da médium. Nesse momento, a senhora G deu um grito e caiu desmaiada no assoalho. Acabava de reconhecer o Dr. Damour no espírito que a curou. Durante o desmaio, ela recebeu os cuidados apressados de muitos espíritos que lhe eram simpáticos. Readquirindo finalmente a lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, principalmente com o espírito do médico, que correspondia aos seus testemunhos de afeição, envolvendo-a em fluidos reparadores. Não é uma cena impressionante e dramática, dando-nos a impressão de ver todos os personagens desempenhando seu papel na vida humana? Não é mais uma prova entre tantas de que os espíritos são seres perfeitamente reais, que têm um corpo e agem como se estivessem vivendo na Terra? Estávamos felizes por reencontrar o nosso amigo espiritual, com o mesmo coração bondoso do médico solícito e abnegado que foi neste mundo. Durante a vida, ele tinha sido médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e cuidou da sua saúde como se ela fosse sua própria filha. Esta prova de identidade, dada àquele a quem o espírito amava, não é admirável e capaz de nos fazer encarar a vida futura sobre um aspecto mais consolador? Nota de Allan Kardec. A situação do Dr. Damour, como espírito, é exatamente aquela que se poderia prever, tendo em vista a vida digna e útil que ele viveu. Mas um outro fato não menos instrutivo ressalta de suas comunicações. É a atividade que ele demonstra, quase imediatamente após a sua morte, para ser útil. Por sua grande inteligência e por suas qualidades morais, ele pertence à categoria dos espíritos muito adiantados. Ele é muito feliz, mas a sua felicidade não está na ociosidade. Há poucos dias, ele cuidava dos doentes como médico, e assim que desencarnou, passou a cuidar dele como espírito. Algumas pessoas perguntarão: o que adianta estar no outro mundo se lá não se pode descansar? A essas pessoas perguntaremos se nada representa o fato de não termos mais preocupações, sem necessidades, nem as enfermidades da vida, de nos tornarmos livres e podermos, sem cansaço, percorrer o espaço com rapidez do pensamento. Será que nada significa também podermos estar com os amigos a qualquer hora, independente da distância que eles se encontram de nós? Acrescentamos ainda mais: quando estiverem no outro mundo, não serão forçados a fazer nada, serão livres para ficarem ociosos, tanto também quanto quiserem. Mas logo vocês se cansarão desse repouso egoísta e serão os primeiros a pedirem uma ocupação. Então receberão como resposta: se vocês se aborrecem por nada fazer, procurem vocês mesmos alguma coisa para fazer. Não faltam ocasiões para ser útil no mundo dos espíritos, como também não faltam entre os homens. Assim, a atividade espiritual não é uma obrigação, mas uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações de acordo com seus gostos e suas aptidões, escolhendo de preferência as tarefas que podem contribuir para o seu adiantamento.